Ainda sobre esse assunto, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou ainda ontem que notificou empresas prestadoras de serviço para começarem a partir de hoje a tirar do ar essas bets que não foram autorizadas a funcionar pelo Ministério da Fazenda. E para a gente falar mais sobre isso, nós recebemos o ex-assessor especial do Ministério da Fazenda e agora sócio da CSMV Advogados, o José Francisco Mansur, a quem agradeço a participação. Doutor, bem-vindo e bom dia. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor, essa questão é muito polêmica porque envolve liberdades individuais, envolve o direito das pessoas de apostarem o que quiser e onde quiserem, mas como esbarra em direitos coletivos também, fica essa polêmica no ar. Mas eu queria começar perguntando uma questão técnica. A gente tem essa lista de bets não autorizadas a funcionar aqui no Brasil que vão começar a sair do ar a partir de hoje, conforme essa decisão do governo. E muitas dessas bets não estavam nem hospedadas aqui no Brasil. E aí houve aquela indicação do governo para que, nesses casos, esses apostadores fizessem a solicitação de retirada dessas apostas feitas, desses depósitos já efetivados. A gente não tem nenhum levantamento se isso foi feito, se essas pessoas conseguiram reaver esse dinheiro, e é difícil que consigam nesses casos, né? Primeiro ponto que eu preciso esclarecer é que todas essas bets e todos esses domínios estavam hospedados fora do Brasil. Porque em 2018, a Lei 13.756 determinou que a possibilidade, a legalidade das apostas online. E entre 2018 e 2022 não foi feita a regulamentação que a lei determinava. Somente em 2023, e que eu participei desse processo, que houve a regulamentação. E a regulamentação que obriga as empresas a se constituírem no Brasil com os IPs no Brasil. Porque se você não obriga as empresas a estarem no Brasil com os sites no Brasil, o Estado não tem ferramentas para alcançar, para fiscalizar e punir as empresas que não agirem de acordo com a lei. Então, o que aconteceu foi que o prazo foi dado até 20 de agosto para as empresas se inscreverem no Brasil, já provando que estão constituídas no Brasil e com os IPs no Brasil. E 113 empresas fizeram isso. Portanto, todas as outras estão irregulares. Elas poderiam atuar até 1º de janeiro, mas no dia 17 de setembro, o Ministério da Fazenda editou uma portaria dizendo que a partir dessa portaria elas só poderiam atuar até 1º de outubro. E que no dia 10 de outubro, quem não tivesse pedido a autorização, ou seja, as autorizações ainda não foram concedidas, só quem pediu a autorização poderia continuar com os sites no ar. E ontem, então, à meia-noite, a Anatel iniciou o processo de retirada do ar de todos os sites que o governo identificou que não pediram autorização e, portanto, estão fora do mercado regulado. O mercado regulado vai trazer uma série de novidades, uma série de regras super rígidas, o mundo inteiro reconhece, e nós estamos vivendo esse momento ainda sem experimentar a regulação brasileira. Uma regulação que o mundo inteiro reconhece como uma das mais rígidas e modernas do mundo, mas tudo que a gente está enxergando hoje é um retrato do período entre 2018 e 2023, onde esse mercado operou livremente, sem regras, sem obrigação de estar no Brasil, sem regras sobre publicidade, sem regras sobre o depósito do dinheiro do apostador. Então, eu acredito realmente que o apostador deve pedir o resgate e deve ter meios de conseguir esse resgate. Mas é o que você apontou, eu devo concordar. Mas tudo isso é o resultado dos 5 anos de não regulação, desde 2018, quando surgiu a lei, permitindo as apostas online, até agora o ano de 2023, onde foi editada a Lei 14.790, e aí sim prevendo o mercado regulado no Brasil. Mansur, bom dia. Como funciona essa lista de bets autorizadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro? Nós temos neste momento 2 fontes de autorização para funcionamento dessas bets. O Ministério da Fazenda e o estado do Rio de Janeiro a partir de uma liminar. E essas 2 listas, elas não necessariamente conversam. Tem bet que está na lista do Rio de Janeiro, autorizada pelo Rio de Janeiro, e não está na lista do Ministério da Fazenda. Como é que isso vai ser resolvido? A minha visão, e basta ler a lei, eu acho bem simples mesmo, basta ler o artigo 30 da Lei 14.790,
E você vai ver que, sim, são permitidas as loterias estaduais, mas também está muito claro ali que as loterias estaduais só podem operar no âmbito do Estado, daquele Estado que fez a loteria estadual. Então, se você se inscreve na Loteria do Rio de Janeiro, você só pode receber apostas de quem estiver fisicamente localizado. Aí você fala, como a gente vai saber se a aposta é pelo celular? Hoje em dia existe uma tecnologia muito avançada de georreferenciamento. Mesmo quem acessa aqui o YouTube da Jovem Pan sabe que, dependendo do lugar onde você está, as condições de acesso são diferentes. Isso para diversos outros serviços que se faz pelo celular. Então, o georreferenciamento hoje é uma realidade. Hoje é possível constatar que a pessoa está nos limites daquele estado e, portanto, pode receber aposta. E a mesma coisa em relação à publicidade. A publicidade só pode ser feita no âmbito do estado. Então, existe a loteria estadual, ela cobra a uma outorga um valor bem menor que a loteria federal, mas ela está restrita aos limites do estado. Então, a inscrição de quem está inscrito no estado do Rio de Janeiro e não está inscrito nacionalmente vale, mas só vale para o âmbito do estado do Rio de Janeiro. Qualquer tentativa de ampliar, eu acredito que basta que o julgador leia a lei, e é uma leitura simples, não demanda grande interpretação, ele vai constatar rapidamente que deve ficar limitada ao âmbito do estado, portanto, no caso, ao âmbito do estado do Rio de Janeiro. Vilela? Doutor Mansur, bom dia, satisfação. Doutor, nós tivemos aí nos últimos dias aí o grande recrudescimento das buscas, das análises acerca do grande volume que é utilizado nas bets e da necessidade de uma regulação maior desse segmento. Nesse sentido, inclusive, com um grande número de beneficiários do Bolsa Família e uma série de situações do tipo. No seu entendimento, pela sua experiência, é possível que, eventualmente, esteja sendo utilizado, as bets estejam, ou algumas bets estejam sendo utilizadas pelo crime organizado, por conta de lavagem de dinheiro, ou pela prática, ou para a prática de alguma outra atividade criminosa, atividade ilegal? Muito importante a sua pergunta. Sim, mas isso também decorria do fato de que a gente não tinha o mercado regulado e elas estavam todas operando da mesma forma, sem regulação. O que aconteceu em 20 de agosto? 113 empresas apresentaram uma documentação muito, muito abrangente. Certidões, antecedentes criminais dos sócios, certidões de constituição da empresa, programas e políticas de compliance. Então, o que a regulação fez foi separar o joio do trigo. Agora, a empresa que for autorizada pelo Ministério da Fazenda, ela vai ter sido autorizada a partir de uma apresentação robusta de documentos que para muitos outros segmentos não são necessários. Então, os sócios das bets vão ter que apresentar suas certidões de antecedente criminal e haverá uma série de mecanismos que possibilitará que o governo identifique eventual contaminação por qualquer forma de crime organizado. Sobre lavagem de dinheiro, também é deste ano, e, portanto, está entrando em vigor agora, em outubro, um normativo, uma portaria feita pela Fazenda e pelo Banco Central. O Banco Central usou toda a sua experiência, junto com a Fazenda, para criar as melhores políticas de evitar lavagem de dinheiro. Vou te dar um exemplo da área que eu vi muito de perto quando eu estive no governo. A gente não tinha uma exigência sobre quais apostas esportivas eram permitidas. Então, existiam os chamados jogos fantasma. Então, a pessoa falava, eu vou apostar num jogo do Piraporinha com o Piracanjá, e esse jogo nunca existiu, e era para lavar dinheiro. Zé apostava com Zé e dava origem num dinheiro que não tinha origem. Agora, com a regulação, a aposta esportiva só pode acontecer em eventos organizados por confederação, federação ou liga. Ou seja, eventos reais que todos nós vamos poder atestar que aconteceram de verdade. E aí você começa a evitar. Mas fora isso, na aposta do cassino, do jogo online, chamado jogo online, você tem as regras do Banco Central de identificação do apostador, reconhecimento facial. O que eu estou querendo te dizer, Vilela? É que a gente vai viver a partir das próximas semanas um mundo novo nesse contexto das apostas, que nós não experimentamos ainda. E o mundo já leu a regulação brasileira e considera muito rígida. A gente precisa dar um tempo para a regulação brasileira entrar em vigor efetivamente, o que começa, eu acho que a partir de hoje, a gente vai começar a viver uma nova realidade para ver o quanto a gente foi eficiente em minimizar esses problemas. E se não tiver sido suficiente, aprimorar as regras. Na próxima semana, várias empresas importantes do segmento que se inscreveram no Ministério da Fazenda vão lançar um movimento chamado Movimento Jogo Responsável. E esse movimento é uma resposta, é uma integração, uma unidade dos operadores
para trazer do mundo inteiro as melhores práticas de jogo responsável, especialmente se comunicar melhor com a sociedade. Porque eu acho que o que o segmento não fez nos últimos meses foi se comunicar com a sociedade. Por isso, há, às vezes, algumas distorções, mas a gente não ignora e não deixa de se preocupar com os graves problemas. Agora a gente vai enfrentar os problemas e poder comunicar para a sociedade o que a regulação brasileira tem de bom para a gente conseguir diminuir todas essas externalidades negativas que vêm das apostas. E ressalvar a geração de emprego, a circulação de riqueza, todo o lado positivo de um segmento que movimenta de 100, 150 bilhões de reais e que pode chegar a gerar 300 mil empregos no Brasil. Você falava agora há pouco, né, doutor Mansur, a respeito da questão da publicidade, da regulamentação desse mercado também de publicidade que utiliza essas bets. Falávamos nessa semana sobre a determinação da própria CBF para que haja um veto a essas bets que estejam atuando ainda de forma ilegal aqui no Brasil. E aí a gente pode falar dos influencers, que são muito cobiçados por essas empresas, grandes clubes de futebol. Tanto é que houve essa determinação da CBF. É preciso olhar com atenção para a regulamentação desse setor de publicidade também, para evitar excessos nessa área que esbarra na saúde mental de crianças e adolescentes também? Sem dúvida alguma. Tanto que a gente tem também com a regulação um anexo X, um anexo do CONAR específico para publicidade de aposta. E ele já está em vigor. E quais são os 2 pontos principais que eu preciso esclarecer para você? Primeiro, a publicidade não pode jamais ser direcionada para criança. E aí o anexo X do CONAR, ele até vai no rigor de dizer, não importa se a pessoa que está fazendo publicidade, ela tem que ser maior não de 18, mas de 21 anos. Mas se o público dela for infantil, ela não pode fazer publicidade de bet. Então você tem influencers que têm mais de 21 anos, mas direcionam seus conteúdos ao público infantil. E a segunda coisa, e essa eu acho fundamental, que nós já está havendo uma mudança. A publicidade de aposta não pode nunca transmitir para as pessoas a ideia de que ela vai enriquecer apostando, ou que a aposta é um meio de vida. E eu posso dizer, eu fiquei 1 ano e 1 mês no governo estudando profundamente esse assunto. Eu quero dizer ao público da Jovem Pan, e eu sei que é muita gente, não acredite na ideia de que você vai fazer de aposta uma profissão. Não acredite na ideia de que você vai enriquecer apostando. A aposta é um meio de divertimento. A aposta é geralmente para que a banca ganhe. E se você uma vez tiver um resultado positivo, ele é residual no contexto de você apostar regularmente, é natural que você perca dinheiro. Então você tem que apostar com o dinheiro que te sobra, com a famosa renda excedente. Com o dinheiro que é fundamental para suas despesas essenciais, não aposte. E jamais substitua o seu aprimoramento, ou seja, estude, trabalhe, seja um empreendedor, aposte, para usar o trocadilho, no seu conhecimento, no trabalho e no estudo. Jamais acredite na ideia de que você vai enriquecer como apostador. Isso vai fazer com que você tenha um grande risco de se tornar um viciado e um super endividado. Então eu queria aproveitar esse espaço tão nobre para dizer ao ouvinte da Jovem Pan que ele não deve, vindo de alguém que esteve no governo, acreditar que vai enriquecer apostando, porque esse é o caminho do superendividamento e do vício. Você vai enriquecer se você tiver a sua capacidade, o seu estudo, o seu trabalho e for bem sucedido nessa área. A aposta é um dinheiro que você usa da sua renda excedente para se divertir com responsabilidade. Por isso o nome do jogo é Jogo Responsável. Mansur, essa regulamentação, ela abrange as bets, as empresas de aposta esportiva, ou também de alguma maneira abraça esses jogos do tigrinho, o jogo do dragão, que é um negócio talvez até mais perigoso, né? Porque a possibilidade de manipulação do resultado é maior, né? Você ganha a primeira e perde as outras 10. O Congresso Nacional, ao editar a Lei 14.790, que foi sancionada pelo Presidente da República, ele estabeleceu a aposta em evento esportivo e o jogo online. Porém, os 2 casos têm que ser por cota fixa. Quando você coloca R$1, você tem que saber o multiplicador que você vai receber se ganhar. Ou seja, eu coloquei R$1 no jogo online, se eu ganhar, eu ganho 1,4, 2,3. Mas mais importante do que isso, o jogo brasileiro regulado, a partir da regulação, qualquer jogo que for lançado por qualquer site autorizado a atuar no Brasil tem que passar por uma lista de 6 laboratórios, um dos 6, credenciados do Brasil, que vão atestar que não haverá fraude.
Isso não acontecia antes da regulação. Ou seja, a ausência de regulação por 5 anos trouxe muito prejuízo para o país. Foi muito grave, além da falta de arrecadação de impostos. E agora, se você lançar uma plataforma com o jogo do Tigrinho, jogo sei lá do que for, você vai ter que passar por um laboratório reconhecido internacionalmente, laboratórios que estão no mundo inteiro e que só vão deixar você colocar esse jogo no ar no seu site para o apostador poder usar depois de atestar que ele não é uma fraude. Porque, exatamente como você falou, houve casos de influenciadores, de pessoas que fizeram propaganda com celulares fraudados. Então, eles mostravam para o consumidor um ganho que era impossível o consumidor ter. E aí estava a grande fraude, porque na hora que o consumidor ia jogar, ele não tinha aquele mesmo ganho. Hoje, não pode acontecer isso. Isso é crime contra o direito do consumidor, isso pode levar à prisão da pessoa que fizer esse tipo de propaganda enganosa e do próprio site e do veículo, a responsabilização civil e criminal do veículo que veicular, seja da mídia social, seja das rádios e televisões, veicular esse tipo de propaganda. Fundamental é propaganda com responsabilidade, seguindo o anexo X do CONAR, e a verificação das plataformas por laboratórios atestados internacionalmente que puderam entrar no Brasil. E são só 6. Então, poucos laboratórios atingiram o critério para poder ser esses atestadores sobre a veracidade, sobre a lisura do jogo que está sendo oferecido ao consumidor. Vamos falar muito sobre isso ainda, né, Mansur? Falamos com o assessor especial do Ministério da Fazenda, sócio da CSMV Advogados, José Francisco Mansur, a quem agradeço muito a participação. Um ótimo fim de semana. Eu agradeço muito, abraço os ouvintes, as ouvintes, e um bom fim de semana e um bom programa para vocês. Obrigada.